E se eu te falar que dá para fazer 4 bolos lucrativos com apenas uma base de massa, como é feito na padaria? Nós vamos precisar de margarina, 80% de lipídio. Então, normalmente a quali é a mais fácil de achar. Vamos bater o açúcar junto com a margarina para fazer uma técnica chamada de cremagem. Nada mais do que um creme. Vamos colocar um ovo por vez até que venha ficar totalmente homogeneizado. Gente, na padaria a gente costuma inclusive usar o emulsificante, mas nem todo mundo gosta, então vale a pena só você realmente saber que se for colocar o emulsificante, esse é o momento. Se você tem dúvidas sobre isso, comenta aqui embaixo e eu vou te enviar um vídeo falando sobre emulsificante. Agora vamos adicionar o leite e não se preocupe que quando você adiciona o leite, parece que a massa dá uma talhada. Isso é perfeitamente normal por conta da quantidade de gordura que temos nessa receita. Vamos adicionar a farinha aos poucos e a farinha precisa estar devidamente peneirada. Essa massa base, ela serve não somente para esses 4 bolos que eu vou ensinar aqui hoje para você, mas também para diversas outras bases que a sua imaginação tiver. Já dá para adicionar o fermento em pó químico? Comenta aqui embaixo qual que você costuma usar na sua produção. Não se preocupa, você já sabe a receita, eu deixo aqui na parte de baixo para você na descrição. Agora, gente, eu coloco o fermento antes porque é um fermento de dupla função, ou seja, ele tem um leve crescimento quando entra em contato com a umidade, porém, quando ele vai ao forno, ele tem o seu maior salto. Então, por esse motivo é que eu coloco o fermento no início do processo. Se o seu fermento é aquele que já entra em ebulição em contato com a umidade, então você já deve saber de qual que eu estou falando, comenta aqui embaixo se você sabe qual é. Então, interessante é que você primeiro fracione os sabores e depois coloque o fermento para levar diretamente ao forno. O primeiro sabor vai ser um sabor muito fácil, cítrico e tranquilo de você fazer, que é o sabor de limão. Gente, não precisa colocar suco de limão na massa, porque nós temos uma acidez muito acentuada no pH do limão. Então, por esse motivo, eu só uso realmente a raspa do limão. Mas fica a critério. Tem gente que coloca um pouquinho, só tem que tomar cuidado para não talhar demais, inclusive a sua massa. E quando estiver raspando o limão, que não chegue naquela parte branca, porque isso vai trazer um amargor desnecessário para a sua receita. Cada base eu tenho, em média, ali 280 gramas para essa forma que você está vendo nesse momento no vídeo. E, gente, é muito fácil de vender esse bolinho. Todo mundo quer um bolinho desse no café da manhã, ou no café da tarde, ou até no coffee break, por que não? Cabe super bem. E o segundo sabor vai ser o de laranja. Se fosse fazer uma massa só para bolo de laranja, eu usaria o suco de laranja. Mas nesse caso, com leite, dá para fazer também, é só usar a raspa da laranja e no final eu vou dar uma dica muito interessante que você verá como ficará top e com gosto acentuado da laranja, com certeza. O nosso terceiro sabor vai ser com coco fresco. Estou usando aí 50 gramas de coco fresco para essa nossa massa. Eu ralei num ralo um pouco maior, que ficou realmente muito bom. Já fracionado, só colocar na forminha e percebe, gente? Aqui eu estou dando apenas 4 exemplos. Eu queria que você comentasse aqui quais os sabores que eu não coloquei aqui embaixo, que você também poderia utilizar, o que você já costuma fazer aí na sua casa. Estou fazendo uma receita um pouco menor, mas normalmente nós fazemos uma receita muito maior na padaria. Agora, antes de te passar o quarto sabor, que eu considero assim, que é um diferencial, inclusive que vende muito, quero te falar que eu tenho um grupo no WhatsApp, o link está ficando aqui na parte de baixo, e esse grupo é todo voltado somente para confeitaria. Dúvidas, sugestões e dicas, todas são colocadas por lá, e de vez em quando eu estou lá também respondendo às pessoas que são do nosso grupo. Então, se você quiser fazer parte, é só clicar aqui embaixo. E o outro recado é que eu tenho um e-book liberado para você com
preço promocional. É só clicar aqui embaixo, eu tenho certeza que vai atender principalmente você que está iniciando na área da confeitaria. Não podia faltar a cuca de banana. Gente, eu estou usando canela e, nesse caso, é canela QB. QB, o que é QB, professor? É quanto bastar, tá? Então, isso é muito a critério de quem está fazendo e a sua clientela. Coloquei aqui mais ou menos meia colherzinha de canela, porque eu gosto de canela nesse sentido. Vamos colocar na forminha e agora que vem o pulo do gato para esse bolo. Vou colocar a banana aqui por cima e vou fazer, gente, uma farofinha que vai ser assim o suprassumo, o diferencial realmente dessa receita, porque fica aquela crocância com aquela maciez da banana e do bolo. A farofinha é muito simples: canela, vou usar açúcar refinado, adicionar farinha, então no caso é o dobro de farinha em relação ao açúcar, e a canela é QB também, e vou usar ali um pouquinho só de margarina, nesse caso pode ser manteiga também, para trazer aquela umidade que a farofinha precisa. Quando isso vai para o forno, você não tem ideia do sabor, mas do cheiro que isso invade o seu comércio, a sua padaria, até a sua casa para quem vai fabricar em casa. Depois é só colocar por cima. Olha isso, gente. Coisa linda, né? Realmente fica muito bacana, bem saboroso e super vendável. Se prepara que eu vou te mostrar esses bolos já prontos. Que é isso, hein? Esses bolos já prontos, olha isso, gente. Forno já pré-aquecido, mais ou menos uns 45 minutos, bolos prontos. Agora, gente, para fazer o de laranja, é só vir com o suco de laranja. Nesse caso, como o shelf life vai ser reduzido, ou seja, o tempo de prateleira, você não precisa ferver o suco, mas se vai ficar mais tempo, ferve o suco de laranja para depois colocar em cima. Para fazer o de limão, leite condensado, um pouquinho de limão, a própria acidez do limão já vai fazer com que ele fique mais grossinho e é só colocar em cima do bolo, depois vir com a raspa e um limãozinho para dar um diferencial. E vai uma dica: pode passar o limão no gel de brilho que vai manter esse brilho por mais tempo. Então você já sabe, o segredo é: vai mexendo até que ele fique firme, ou seja, passa a colherzinha, não fechou ali aquele espaço, já significa dizer que o seu recheio está bom para ser utilizado. Quanto mais tempo ficar na geladeira, mais firme ele vai ficar. Recadinho que a gente não pode esquecer: já está aberta a nossa temporada de mentorias. Se você quer ser mentoriado aqui pelo chefe Alexandre, então entra em contato no direct, @chefe Alexandre Oliveira, lá na rede vizinha, lá no Insta, ou manda uma mensagem aqui. Como funciona a nossa mentoria? Gente, é muito simples. Se você tem dificuldade na sua produção, está tendo, de repente, desperdícios e quer reduzir isso, nós vamos lá na sua receita procurar te ajudar da melhor forma possível e também com a parte de One, ou seja, com a parte nutricional. Então, caso você queira, é só comentar aqui embaixo ou vai lá no nosso direct. Limãozinho em cima, top das galáxias, só colocar na vitrine, é venda certa, sem dúvida nenhuma. E para fazer o de coco, eu vou usar só o leite condensado mesmo. Se quiser fazer, de repente, um brigadeiro branco ou aquele recheio que eu já ensinei, inclusive, gente, eu ensinei uma base de recheio que você consegue fracionar para várias. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir esse vídeo. Você não pode perder, inclusive cabe muito bem para esse vídeo, para esses produtos aqui, que é uma única base onde você consegue fazer chocolate, consegue fazer coco, consegue fazer de morango, se quiser, consegue fazer de ninho, com uma única base. Então, olha, super aconselho que você venha assistir esse vídeo, recomendo fortemente, vou deixar aqui na parte de baixo para você. Coloquei o coco fresco e se for o coco flocado, né, não tem problema nenhum, vai ficar muito boa a sua decoração. E aí estão 4 bolos prontinhos aqui para você
Promessa feita, promessa cumprida. Espero que você tenha gostado desse vídeo, foi feito de todo o coração e eu quero te falar que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. As promessas dele não voltam atrás. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Então, se você está passando uma situação difícil na sua vida, lembre-te que quem te fez a promessa é fiel e aquele que começou a boa obra também é fiel para cumprir. Fique com Deus, nunca se esqueça que de perto ou de longe, em qualquer lugar do mundo, a confeitaria tem que ser dinâmica. Eu te vejo no próximo vídeo. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.